No ano em que ex-governadores viraram presidiários, foi difícil distinguir as páginas políticas das policiais. A Operação Calicut, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, foi só um dos elementos que fizeram de 2016 um ano memorável. Assista agora ao segundo episódio da retrospectiva do Jornal do Rio. Do luxo à lama. As viagens de Sérgio Cabral a Mangaratiba e a Paris deram lugar a um roteiro entre Bangu e Curitiba, onde estão os presos da Lava Jato e para onde o ex-governador chegou a ser levado e trazido de volta. A tormenta de Cabral começou em 17 de novembro. O sol tinha acabado de nascer quando ele foi acordado em seu apartamento no Leblon pela Polícia Federal e levado preso. A acusação: ser o chefe de uma quadrilha que roubou mais de 220 milhões de reais dos cofres do Estado. O esquema, que desviou verbas de obras públicas como a reforma do Maracanã, envolvia ainda a esposa do político, que também foi para a cadeia. A prisão de Adriana Anselmo acontece no mesmo dia em que ela, o marido e outras 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. A justiça aceitou a denúncia e os 13 agora são réus na Lava Jato. 17 de novembro foi um longo dia. Enquanto Sérgio Cabral era transferido para o complexo de Jericinó, outro ex-governador se recusava a tomar o mesmo caminho. Internado no Souza Aguiar, Antony Garotinho, que havia sido detido sob a acusação de comprar votos na eleição municipal de Campos, no norte do estado, alegou problemas de saúde para não ir para Bangu. Foi para uma unidade particular, para casa, e uma semana depois teve a prisão revogada. Mas nada que apague a lembrança do escândalo na porta do hospital. Eduardo Paes também entrou na mira da justiça. Acusado de improbidade administrativa na obra do campo de golfe, o prefeito do Rio teve os bens bloqueados. E esse não foi o único golpe que Paes sofreu no ano olímpico. Apesar do sucesso dos jogos, ele não conseguiu emplacar seu candidato Pedro Paulo nem no segundo turno. No confronto de Marcelos, melhor para Crivella. No interior do estado, foram as eleições da renovação. Dos 49 candidatos à reeleição, apenas 16 se reelegeram. Na capital, antes de deixar o cargo, o atual prefeito ainda tomou uma medida polêmica. Sancionou a lei que proíbe o Uber. O serviço, que continua funcionando graças a uma medida judicial, foi o pesadelo dos taxistas. Os protestos deram um nó no trânsito. Aliás, novos aplicativos não faltaram. Teve de táxi para mulheres, para mapear a acessibilidade, para chamar a polícia e até para caçar bichinhos virtuais. Para quem queria ver bichos de verdade, foi difícil. Fechado em janeiro por causa das instalações precárias, o Zoológico do Rio só voltou a abrir os portões depois de ser transferido para a iniciativa privada no fim do ano. Já um bichinho que ninguém queria ver pela frente era esse daí. O Aedes aegypti espalhou medo com a dengue e principalmente com a zika, que provocou um surto de microcefalia. O inimigo agora é outro. Nós teremos uma epidemia de chikungunya aguda e depois uma epidemia de doentes crônicos. Já algumas ameaças não deram em nada. Uma série de alarmes falsos de bombas assustou antes da Olimpíada. Mas o perigo vinha mesmo do imprevisível, como o da pane na rede elétrica que causou um incêndio na reitoria da UFRJ, da tampa do bueiro que estourou na Lapa e matou uma jovem, ou do gás do esgoto que provocou uma explosão neste conjunto habitacional em Fazenda Botafogo, matando 5 pessoas. Balançou muito o prédio. Eu disse para meu marido: meu filho, vamos sair daqui que a gente vai morrer agora. Dor também na Serra e na Baixada, que no fim do ano registraram as primeiras mortes por causa das chuvas. E no adeus às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. A maior tragédia da história do futebol brasileiro foi também a maior do jornalismo no país. 5 dos 20 jornalistas mortos na Colômbia foram enterrados no Rio. Outros viram a morte de perto e escaparam, como um motociclista vítima deste acidente impressionante, flagrado pela câmera da Band na ponte da Joatinga. O cara caiu lá embaixo. A partir do momento que eu senti que eu estava caindo, que eu tentei agarrar na mureta e eu não consegui agarrar, que eu senti que ela passou da minha mão,
eu achei que eu fosse morrer. Foram tempos de renascimento para alguns, de medo para outros. O ano que só do Rio teve o presidente da Câmara dos Deputados e os 2 ex-governadores presos, termina com vários outros políticos do estado citados em delações premiadas na Lava Jato. Nomes como o governador Luiz Fernando Pezão, o vice Francisco Dornelles e o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, todos no aguardo da volta do judiciário após o recesso. Depois de um ano que provou que é possível sim prender políticos no Brasil, fica a expectativa de que a justiça continue sendo feita, não só para quem vive nos barracos e nas favelas, mas também no asfalto e nos palácios. Que venha 2017.